Olá, meus amores, boa tarde. Eu sou a Tabata Lima, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Tem um primeiro vídeo aí do canal explicando um pouquinho quem eu sou, falando um pouquinho desse espaço, por que eu estou aqui. Então, se você tem curiosidade aí de saber, dá uma conferida lá no vídeo, tá bom? Bom, vim aqui dividir hoje com vocês um processo que eu venho enfrentando esses dias, né, esses últimos tempos, como, né, a proposta desse canal é compartilhar meu processo de cura, de autoconhecimento, de despertar espiritual. Não é de forma técnica, mas da forma que eu lido, da forma que eu venho enxergando isso, para poder ajudar outras pessoas que também se identifiquem com isso. Então, vim trazer aqui para vocês um pouquinho do que está acontecendo. Estou tendo bastante dificuldades para gravar vídeos, inclusive porque ando passando por um processo profundo aí, né, de limpeza de algumas dores, de alguns acontecimentos recentes, das torres que caem na nossa vida e que a gente tem que lidar de alguma forma, né? Pois bem, mas esse fim de semana aconteceu algo e eu senti que eu preciso passar adiante, compartilhar. Eu estou esse fim de semana sozinha, né, aqui em casa, e aí resolvi mesmo ficar aqui eu comigo mesma, né? Então, passar alguns dias aqui sozinha, sem sair e tudo mais. E ontem me bateu uma certa solidão, e sabe quando você fica estagnada, assim, tipo, não consegue sair do lugar, você quer fazer as coisas, você tem mil ideias na sua mente, mas você simplesmente não consegue. E aí fica rolando a tela do celular sem agregar nada, e quando você vê já se passaram 1, 2, 3 horas, e você ali na mesma e falando, meu Deus, eu preciso sair disso, pelo amor de Deus. E foi o dia assim que eu estava vivendo ontem. Aí até que eu falei, não, não tem como, com muito esforço, consegui largar o celular aí de lado, saí disso, fui para a área externa aí da minha casa, no quintal, pisei na grama, na terra, olhei o céu, tentei me conectar um pouquinho, mesmo com toda a dificuldade que eu tava, porque é isso, né, gente? Tem dias que a gente não consegue nem fazer o que a gente sabe que precisa fazer, nem meditar, nem nada. Tem dias que parece que realmente a energia trava. E aí a gente tem que fazer muito esforço para conseguir fazer isso. E ontem era um dia desses. E aí cheguei nessa área externa da minha casa e tem uma área montada para fogueira. E aí eu senti de acender a fogueira. Eu nunca fiz uma fogueira sozinha, todas as vezes, né, que eu fiz fogueira foi compartilhada, foi com outras pessoas, onde outras pessoas acendiam a fogueira, geralmente, e eu só ficava ali junto. E aí eu senti muito de fazer isso. E aí comecei esse processo aí de querer acender essa fogueira. Mas antes disso eu meditei, eu coloquei os pés na terra, eu chorei, derramei ali, deixei-me desaguar ali, todo o peso que estava dentro de mim, todos os sentimentos, conversei muito com o universo, com a minha espiritualidade, pedindo guiança, pedindo ajuda nesse momento, né, desafiador que eu estou passando, pedindo que tirasse esse peso de dentro de mim, que eu conseguisse levar com mais leveza tudo isso, né? E fiz ali minhas orações, minha conversa, porque é isso, eu não sou uma pessoa que tem uma religião determinada, e já vim de... Eu era ateia, não acreditava em nada, então para mim tudo tá sendo uma descoberta também, então eu converso como eu conversaria com um amigo, assim, converso aí com o universo, com os meus mentores, com meus guias e tudo mais. E tive essa conversa. Comecei a acender o fogo. E quando eu comecei a acender o fogo, né, tentando ali ver como que eu fazia para o fogo se manter, eu fiquei um pouco chateada que eu olhei e falei, poxa, eu não tenho muita lenha aqui, tem pouquíssima lenha e eu não tô com energia para ir na rua atrás de lenha. Aqui onde eu moro tem bastante, se você for andar um pouquinho aí ao redor vai ver que tem bastante lenha aí no, né, a gente acha galhos, acha coisas, mas eu não tava querendo sair na rua, não estava com energia, mas queria fazer a fogueira. Eu falei, poxa, eu não tenho essas lenhas. E aí, a conversa que se deu foi dentro da minha mente ali, e eu acredito muito, né? Que quando a gente pede para o universo, quando a gente pede aí para os nossos mentores que nos ajudem, eles vão conversar com a gente. Às vezes a gente tem dificuldade de identificar aquilo, mas quando você percebe
que tá tendo respostas ali das suas perguntas, mesmo que seja através do seu próprio pensamento, pode acreditar que você está sendo guiada, né? Que a resposta que você pediu, que você jogou para o universo, às vezes não vai vir como um ser parado ali na sua frente, uma voz sobrenatural. Não, vai vir de dentro de você mesmo, porque as respostas estão dentro da gente. Então, a canalização que eu tive aí, eu vou contar para vocês aí nos próximos minutos, foi como um diálogo mesmo, um diálogo interno. E aí eu falei, poxa, não tenho lenha, né, suficiente para manter a fogueira. E aí recebi a resposta no meu pensamento, falar, tá, mas você precisa de um grande fogo nesse momento? Você não precisa de um grande fogo, você não tá nem fazendo fogo para se esquentar, tá calor. Então você pode ir alimentando a fogueira com as coisas que você tem. Aí eu insisti, eu falei, mas as coisas que eu tenho aqui queimam muito rápido, né? Todos os materiais que eu tenho aqui, ao meu redor disponível para manter o fogo, queima muito rápido. E aí automaticamente recebi a resposta, falar, minha filha, não importa se vai ser um fogo grande, se vai queimar rápido ou não. O que importa é manter a chama acesa. Você não pode deixar a chama apagar. Vai reabastecendo aos pouquinhos se você não consegue um grande fogo nesse momento. E vai mantendo essa chama acesa, porque você precisa manter a chama acesa, independente do tamanho do fogo. E assim eu fui fazendo, fui pegando tudo o que tinha ali, folha seca, né, alguns galhos ali perto, algumas coisas que eu tinha, fui colocando no fogo e reabastecendo, e sempre aquela chama subia e ela diminuía um pouquinho, subia e diminuía um pouquinho. E a voz continuou aí dentro de mim, falou assim, nem sempre você vai conseguir ter um grande fogaréu, mas você precisa alimentar a chama e manter essa chama acesa, por menor que ela seja, só não pode deixar ela se apagar. Aí eu fui integrando aqueles ensinamentos, né, e fui colocando, aí eu achei 2 tábuas grandes, assim, que tava perto, que eu ia fazer umas prateleiras e tal, e resolvi me desfazer, e coloquei no fogo para queimar, mas como eu disse, nunca fiz fogueira e tudo mais. E coloquei as 2 tábuas por cima, elas estavam um pouco úmidas, e aí abafou um pouco o fogo. E aí eu falei, poxa, fiz besteira, né? Eu coloquei as tábuas aí, não devia ter colocado. E aí comecei a sair pelo quintal procurando coisa, mesmo sem estar querendo muito fazer aquilo. Ai, tá cheio de pernilongo aqui. Mesmo sem estar querendo muito, com energia para fazer aquilo, comecei a procurar e tentar achar galhos no meu quintal e tudo mais. E aí arranhei minha mão, começou, não tava rolando aquilo. E aí veio o outro ensinamento. Falando, Fia, você já abasteceu a fogueira. A chama, ela tá acesa, mesmo que você não esteja vendo agora nesse momento, mas ela tá ali acontecendo por baixo. E no momento certo, ela vai começar a se expandir e vai atravessar a madeira que você colocou. E você vai conseguir ver novamente. Eu falei, mas eu tampei, eu abafei. Ele falou, não, a chama tá lá. Você só não tá conseguindo ver direito. Nesse momento eu olhei para a fogueira e de fato havia acontecendo algo embaixo ali da fogueira, né? Embaixo das tábuas, né? Ainda existia um fogo ali acontecendo, só que não tava a fogueira que eu gostaria e tal. E aí, de novo, a resposta veio, falou, você só tem que descansar agora, você já abasteceu a fogueira. A sua parte você já fez. Agora espera o fogo, espera o tempo do fogo consumir a madeira que você colocou. E você vai ver a labareda crescendo novamente. Aí, nesse momento, eu deitei na rede que tem na minha sala, que dá pra ver, né, a fogueira. E respirei e comecei a escrever, comecei a focar em outras coisas. Ali dentro desse meu processo ainda, né, de cura, de autoconhecimento. E de repente, quando eu olho para a fogueira, o fogo já tá lá, furando a madeira e o fogo tá aparente de novo. E aí a voz dentro de mim falou, tá vendo? Você já tinha abastecido. É só esperar o tempo das coisas. E aquilo, para um dia que estava extremamente difícil para mim, fez todo o sentido, assim, né? O que a gente precisa fazer é manter a nossa chama acesa. Por mais que a gente não tenha muita energia naquele dia, não adianta a gente querer e caçar todas as lenhas e trazer no ombro se a gente não consegue ter força nem para ir na esquina naquele momento.
Mas se eu tenho um galinho, uma folha seca aqui do meu lado, que aquilo vai manter aquela chama acesa, é aquele galinho, é aquela folha seca que eu vou usar naquele momento para conseguir manter essa chama, né? Para não deixar a chama apagar. Porque enquanto a chama estiver acesa dentro da gente ainda, significa que as coisas estão acontecendo. E quando você abasteceu essa fogueira, por mais que você não esteja vendo o fogo ainda aparente, mas você colocou lá combustível que vai alimentar aquele fogo em algum momento, não adianta a gente querer apressar aquele fogo, a gente pode esperar o tempo do fogo de processar e queimar aquela madeira que você colocou ali, para o fogo crescer novamente e ser visível aos nossos olhos. Claro, gente, que todo esse ensinamento não se diz a respeito apenas da fogueira, né? Diz respeito aí aos nossos processos. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, às vezes só porque a gente não tá vendo, a gente acha que não tá acontecendo nada e a gente fala, e a gente precisa se esforçar demais, fazer muitas coisas para conseguir reacender aquele fogo. Mas quando é o contrário, se você mantém aquela chama acesa, com o que você consegue naquele momento, com o que você consegue doar naquele momento, mas sem deixar a chama apagar, e você ir abastecendo essa fogueira, logo mais você vai ver esse fogo expandir e consumir ali, né, o material que você colocou ali e crescer ali dentro de você de novo. E você vai ter energia para ir lá e buscar mais lenhas para abastecer essa fogueira de novo, para não deixar aquele fogaréu agora apagar. E assim é os nossos processos, assim é a nossa vida. É difícil, não é fácil, mas a gente tem que estar atento aos ensinamentos. Quando eu silencio, que eu me conecto com a natureza, que eu respiro, eu consigo escutar a voz da minha alma. E aí é lá dentro da gente que nós temos as respostas. Às vezes, muitas vezes a gente fica procurando só no externo. Eu fico procurando, eu preciso de validação, eu procuro isso, procuro aquilo. É muito difícil para mim eu confiar no meu próprio sentir. Então, é um desafio que eu venho enfrentando, venho conseguindo aos pouquinhos quebrar essa barreira dentro de mim, essa barreira do nosso ego que a gente coloca ao longo da nossa vida, que a gente não é capaz, que o nosso julgamento não é o correto, que a gente precisa de um julgamento de uma terceira pessoa, a gente precisa de um ser especial que desça na nossa frente e fale para você o que você tem que fazer, quando na verdade tudo tá dentro da gente. Basta a gente silenciar a nossa cabeça, conversar aí com a gente, aí cada um vai chamar de como quer, como quiser, né? No que acredita, com Deus, com o seu eu superior, com seus mentores, seus guias, seus orixás, o que você acreditar não importa, né? Mas é conseguir se conectar com esse algo aí que rege a nossa vida, que nos direciona, e escutar a nossa voz interior, que a gente vai encontrar as respostas, por mais difícil que seja. E é isso, gente, eu vim compartilhar esse ensinamento que eu recebi ontem de presente aí do universo, né? Senti de compartilhar aqui com vocês, porque esse canal aqui é para isso, é para compartilhar mensagens dentro do meu processo de cura e o que funciona para mim, o que não funciona. E não importa se vai ter 100 mil seguidores, ou se vai ter 1, 2, 3 seguidores, o que importa é que essa mensagem em algum momento ajude alguém. Se ajudar uma pessoa desse universo todo, já está sendo muita coisa. Porque a gente tem que ir espalhando aí a cura, espalhando o amor, porque a nossa humanidade está precisando, o nosso planeta está precisando, e a gente precisa um dos outros aí pra gente se curar. Porque nunca se esqueça, a cura para a dor é o amor. Um ótimo fim de domingo para vocês. Espero que eu tenha contribuído aí pelo menos um pouquinho aí com o aprendizado, com o processo de cura de vocês. E é isso, não deixem a chama apagar. Um beijo enorme, até a próxima.